Mateus capítulo 5, versos 1 a 3, diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só até aqui, queridos irmãos. Queridos irmãos, creio que todos aqui já leram este capítulo 5 do Evangelho escrito pelo discípulo de Jesus Cristo, Mateus. Jesus começa o seu ministério, Jesus começa através desta pregação, deste sermão, o sermão conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, e ele começa com essas 8 bem-aventuranças. Jesus está aqui, meus irmãos, de forma bem objetiva, com ensinos diretos, ensinos práticos, que apresentam qual é o padrão de vida dos discípulos de Jesus Cristo, que apresenta aqui o padrão daqueles que fazem parte do reino de Deus. É importante entendermos que o Evangelho escrito por Mateus, meus irmãos, foca de uma forma muito presente, muito constante no reino de Deus. E não é à toa que Jesus começa o seu ministério, como Mateus registra, trazendo aos seus discípulos estas 8 bem-aventuranças, porque estas bem-aventuranças, meus irmãos, elas apresentam os decretos do rei, a forma como os súditos do reino de Deus devem viver. Jesus, meus irmãos, com uma autoridade jamais vista, ele então começa a ensinar, ele começa a mostrar a chegada do reino de Deus, ele começa a anunciar as boas novas do reino de Deus, e ele mostra que tudo aquilo que estava prometido no Antigo Testamento, que foi apresentado pelos profetas, agora estava às portas. Já havia então sido inaugurado na vinda de Jesus Cristo. Cristo veio para inaugurar este reino, e com ele o reinado de Deus então se irrompe na história. Ele começa no capítulo 4, versículo 23, dizendo: arrependei-vos, clamava, porque está próximo o reino dos céus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O Sermão do Monte, então, meus irmãos, deve ser visto neste contexto, no contexto de inauguração do reino de Deus, e por isso que este sermão ele descreve o caráter, a ética, o comportamento de vida que Jesus Cristo espera de cada um dos seus discípulos. Jesus espera de cada um dos cidadãos deste reino, do reino celeste. Desta forma, então, o Senhor Jesus ensina que os verdadeiros discípulos, os cristãos, os súditos do reino de Deus, precisam ser diferentes das demais pessoas. Pois o padrão de conduta, meus irmãos, dos cidadãos do reino de Deus, não deve ser como daqueles que nos cercam, dos que são filhos das trevas, dos que amam o mundo, mas sim semelhante ao próprio Cristo e seus servos que se dedicam a servir a Deus com suas vidas, seguindo sempre o ensino e os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Esses devem então brilhar como luz nas trevas, devem ser santos como Deus é, e sua justiça, ou seja, a justiça dos servos, daqueles que fazem parte do reino de Deus, deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, e deve exceder, meus irmãos, em todos os aspectos, tanto no comportamento ético, ou seja, naquilo que nós fazemos no dia a dia, na forma como trabalhamos, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, e também naquilo que diz respeito à vida
devocional com Deus. O padrão de vida que nós vivemos deve exceder, deve ser melhor, deve brilhar de forma grandemente e deve ser diferenciado. Não pode ser semelhante àqueles que estão no mundo. E, portanto, diferente dos fariseus, que foram duramente criticados por Jesus, meus irmãos, que ensinavam uma coisa e viviam outra, o Senhor Jesus mostra que o cidadão do reino deve ser autêntico em todas as coisas. Não há um só parágrafo no Sermão do Monte que não faz um destaque neste contraste entre o padrão de vida cristão e o padrão de vida mundano. Cristo mostra que os pagãos, os mundanos, estes que vivem as suas vidas para o mundo, estes estão preocupados apenas com as suas próprias necessidades. Estes estão preocupados apenas com aquilo que lhes satisfazem. Muitos, ao olharem para então o ensino do Sermão do Monte, pode dizer: este ensino trazido por Jesus, este sermão é pesado demais, não tem como praticar isso aqui, não tem como viver isso aqui, porque o padrão que nós encontramos de vida que foi exposto por Jesus neste sermão é do mais alto nível, não é para qualquer pessoa. Ninguém pode praticar a vontade de Deus, somente os discípulos de Cristo, aqueles que nasceram de novo, é que podem, pela misericórdia e graça de Deus, viver da maneira como o Senhor apresenta aqui neste sermão. Por isso que quando Cristo começa então a pregar, trazer esta mensagem ali na montanha, ele mira os seus discípulos. Ele é cercado por uma multidão, mas ele está falando especificamente para os seus discípulos. E, portanto, não é à toa, meus irmãos, que o Sermão do Monte foi chamado de o Manifesto do Rei. E Mateus escreve com este propósito, então, apresentar Jesus Cristo como Messias e Rei dos judeus. E como tal, ele apresenta aqui os princípios e as leis do reino de Deus e também os princípios e as leis trazidas pelo próprio Cristo. Esse sermão, meus irmãos, o sermão da montanha, é um sermão que nos constrange, é um sermão que nos humilha, é um sermão que nos esmaga, porque aqui nós aprendemos, através do que o nosso Senhor Jesus traz, que por nossa própria justiça, nós não podemos fazer nada para alcançar o perdão e a graça de Deus. E ao mesmo tempo, a mensagem deste sermão revela princípios de conduta e atitudes dos corações pelos quais nós devemos viver. E vivendo desta maneira, através do poder capacitador do Espírito Santo em nossa vida, nós nos tornaremos cada vez mais e mais parecidos com o nosso Rei, cada vez mais e mais parecidos com Cristo. As bem-aventuranças, então, meus irmãos, estão divididas em duas partes. As 4 primeiras bem-aventuranças expressam qualidades internas da autêntica fé do crente. Descrevem o estado do coração do crente. Mas, especificamente, as 4 primeiras bem-aventuranças descrevem como o crente se vê diante de Deus, como que nós nos vemos diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso. As 4 últimas, portanto, meus irmãos, descrevem as manifestações externas dessas qualidades. Concentra-se principalmente no caráter moral, na autêntica vida cristã. Por isso, a ordem que Jesus apresenta essas bem-aventuranças é muito significativo, pois quanto mais o crente vai vivendo conforme elas estão expostas, mais ele sofrerá perseguição. Quanto mais nós vamos vivendo, meus irmãos, como nós vemos aqui Jesus expondo estas bem-aventuranças de acordo com esta ordem, mais nós vamos sofrendo aquilo que a 8ª bem-aventurança traz para nós. Quando o Senhor diz: bem-aventurados, pois quando vos perseguirem e vos maltratarem, e assim por diante. Aquele que de fato quer viver o padrão de vida estabelecido por Cristo sofrerá perseguição, sofrerá dificuldade neste mundo. Nós vamos observar que todas elas, Jesus sempre finaliza
cada um com uma promessa que está relacionado ao tempo presente e também ao tempo futuro. Contudo, meus irmãos, nós não podemos olhar para outras bem-aventuranças, ou nós não podemos ver os ensinos das bem-aventuranças antes de considerarmos aqui este contexto onde elas estão inseridas. Então, nós vamos atentar para essas bem-aventuranças, ou para a primeira bem-aventurança, melhor dizendo. E aqui então nós vamos ver, meus irmãos, que Cristo ensina o que é ser seu discípulo e apresenta quais são as bênçãos que estão reservadas para aqueles que o seguem. Cristo ensina o que é ser seu discípulo e apresenta as bênçãos reservadas para aqueles que o seguem. Os versos 1 e 2 então nos dizem: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Através deste verso, então, meus irmãos, fica perfeitamente nítido a todos nós que o sermão pregado por Jesus é dirigido principalmente aos seus discípulos. Isso porque somente os discípulos, meus irmãos, poderiam conhecer e viver as bem-aventuranças. Todas as outras pessoas não tinham condições de viver este ensino. Este era um ensino único para aqueles que querem seguir a Jesus. Eles eram únicos, os discípulos de Jesus eram os únicos que podiam viver isso aqui que o Senhor Jesus está ensinando, porque eram os únicos participantes do próprio poder e da presença de Deus em sua vida. E, portanto, o que Jesus ensina aqui nesta bem-aventurança só é possível para os discípulos de Cristo. E se nós aqui estamos, somos de fato discípulos de Jesus, este sermão é para nós. Essas bem-aventuranças são para nós. E olhando então, meus irmãos, para esta primeira bem-aventurança, nós podemos identificar aqui dois padrões fundamentais da vida de um discípulo, e uma preciosa bênção, uma preciosa promessa que é apresentada por Jesus Cristo como resultado como resultado daqueles que buscam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, nós vamos perceber aqui que ser discípulo de Jesus é ser bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos, ao traduzirem esta palavra bem-aventurados, eles traduzem esta palavra por felizes. Mas, meus irmãos, no original, esta palavra, ela traz uma ideia que nos faz perceber que o que ela está dizendo aqui é muito mais do que ser feliz. É uma espécie de contentamento e de extrema felicidade interior que não surge por consequência e nem por resultados de circunstâncias externas. É um estado que nos é trazido por Cristo, que brota de dentro. Não é por causa de coisas que acontecem de forma circunstancial. É por causa daquilo que o Senhor Deus realiza em nossos corações. Portanto, é um estado de espírito que não vem através de circunstâncias e que não muda por causa das circunstâncias. Nós não somos bem-aventurados porque as circunstâncias externas nos tornam bem-aventurados, e nós não deixamos de ser bem-aventurados quando as circunstâncias ao nosso redor forem favoráveis a isso. Por isso que nós vemos aqui é um profundo e genuíno senso de bem-aventurança. Isto é quando nós reconhecemos que ser bem-aventurado é ser abençoado por Deus com uma felicidade tal que somente pode ser encontrada em Deus, porque o mundo não pode oferecer. A ideia aqui então, meus irmãos, é de satisfação, é de suficiência interior, que é resultante das bênçãos geradas pela aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Isto é o que o Senhor Jesus oferece àqueles que confiam nele. Como prova disso, Jesus diz nos versos 11 e 12 do capítulo 5: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Portanto, abençoados são vocês
Isso não significa tranquilos são vocês, ou saudáveis são vocês, ou admirados são vocês, ou prósperos são vocês. O que significa é que entre nós e Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, porque entre nós e Deus está tudo bem. Nós estamos profundamente seguros, profundamente satisfeitos, profundamente felizes em Deus, mesmo quando nós estamos chorando, mesmo quando nós somos acometidos de doenças, mesmo quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, mesmo quando o luto bate à nossa porta. Quando Jesus começa a nos ensinar estas verdades, meus irmãos, estes paradoxos, os seus ouvintes, aquela multidão que cercava a ele, que estava sempre ao seu redor ouvindo os seus ensinos, devem ter ficado ali inquietos, incomodados com aquilo que Jesus estava ensinando, porque Jesus dizia coisas que para eles pareciam absurdas. E as bem-aventuranças, meus irmãos, nos indicam o que é realmente oposto daquilo que o mundo ensina. O mundo ensina que abençoados, bem-aventurados são os ricos, mas Jesus diz, bem-aventurados são os pobres. O mundo ensina, felizes, abençoados, bem-aventurados são os que riem, são os que estão alegres, são os que fazem festa, mas Jesus diz, bem-aventurados são os que choram. O mundo diz, bem-aventurados são os ricos, Jesus diz, bem-aventurados são os pobres. O mundo diz, bem-aventurados são aqueles que riem, Jesus diz, bem-aventurados são os que choram. O mundo diz, abençoados são os orgulhosos, os confiantes, Jesus diz, bem-aventurados são os mansos. O mundo diz, abençoados são aqueles que não têm fome, que não têm sede, porque eles têm tudo, e Jesus diz, bem-aventurados são os que têm fome e sede. Jesus faz aqui, meus irmãos, uma verdadeira inversão dos valores humanos. Tudo isso soa estranho para muitos e pode parecer bizarro, porque essa não é a lógica do mundo, essa não é a mentalidade contemporânea. A mentalidade dos nossos dias é: vocês são felizes, vocês são abençoados, e a felicidade e as bênçãos de vocês são apresentadas, são demonstradas através da prosperidade, da saúde, da alegria, da bonança. Mas Jesus está dizendo, não é nada disso. Porque o que torna os crentes felizes e bem-aventurados é a ação e o poder de Deus na vida deles. E, meus irmãos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes às vezes são moldadas pelo mundo. Até mesmo aqueles que creem em Jesus Cristo, os meios de comunicações, os jornais, os livros, as revistas, a televisão, o rádio, as músicas, os filmes, o secularismo, o mundanismo. Tudo isso, meus irmãos, todas essas coisas nos vendem uma perspectiva do mundo e, no fim, estas coisas corrompem os nossos pensamentos. Isso não é uma realidade apenas dos nossos dias. Havia pessoas em Israel, incluindo os discípulos, que procuravam entender verdadeiramente a Deus e ao seu reino, mas o seu pensamento também foi corrompido pela filosofia reinante daqueles líderes religiosos daqueles dias. Jesus então teve que limpar todas as mentiras, todos os erros que eram apresentados e trazidos ali por aqueles que ensinavam, para que eles pudessem voltar ao âmago da verdadeira felicidade. O ensino de Jesus, meus irmãos, é muito radical. Jesus não é da turma do politicamente correto. Ele usa a lógica evangélica contrária ao senso comum para mostrar que a vida no reino é totalmente oposta a tudo aquilo que o mundo apresenta. O evangelho, meus irmãos, anda na contramão do mundo. Nós estamos na contramão de um mundo que tenta de todas as formas nos mostrar que para sermos felizes, que para sermos abençoados, que para demonstrarmos que nós temos Deus de fato, fé em Deus, nós temos que ter tudo do bom e do melhor,
nós temos que ter boa saúde, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo. Mas Jesus está dizendo que no reino de Deus não é assim que funcionam as coisas. Jesus, ele quebra a lógica do mundo. Jesus quebra o pensamento daquelas pessoas daquele tempo, e Jesus quebra a ideia de vida cristã que as pessoas dos nossos dias têm. Porque ele vai mostrar aqui que ser discípulo é ser pobre de espírito. E aí ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, abençoados, felizes são os pobres de espírito. Primeiramente, meus irmãos, Jesus não está falando aqui de pobreza material, nem daqueles que são espiritualmente ignorantes, que não têm conhecimento de nada, muito menos daqueles que são reservados, que se sentem insignificantes e assim por diante. Existem dois tipos de pobreza que está descrito na Bíblia. Por exemplo, aquele tipo que está lá descrito em Lucas, capítulo 21, versículo 2, quando Lucas fala de uma viúva pobre, que Jesus viu ela dando ali uma oferta no templo. Ela tinha muito pouco, quase nada, 2 pequenas moedas de cobre. Ela era pobre, muito pobre, mas ela não era como uma mendiga, como alguém que vivia pedindo esmolas na rua. A mesma palavra aparece em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. E essa é a pobreza que exige o trabalho diário e o trabalho diligente para ganhar a vida. Isso é alguém que não tem um estoque, alguém que não tem uma conta poupança, alguém que trabalha todos os dias apenas para comer. O outro tipo de pobreza, meus irmãos, que aparece nesse texto aqui, aparece na parábola também do rico e Lázaro, que refere-se ao sujeito que é completamente dependente do sustento de outros. Ele é tão absolutamente miserável, sem nenhum tipo de bem, nenhum tipo de sustento. Ele não tem capacidade nenhuma, habilidade nenhuma para trabalhar, e ele precisa sempre da ajuda de outros. Tudo vem a ele por meio de esmolas, tudo vem a ele por meio de fonte externa. Ele não tem nenhum recurso, ele não tem nenhum talento, ele não tem nenhuma habilidade, ele não tem nenhum ofício, ele não tem nada. Este termo então se refere aos mendigos, se refere aos pedintes. No mundo antigo, uma pessoa que vivia nesta condição de esmolar, de pedir, como mendigo, pedindo de esmolas na rua, eles viviam numa condição tão elevada, num grau tão extremo de pobreza, num grau tão extremo de humilhação. A humilhação que essas pessoas viviam era tanta que na hora de pedir esmolas, elas se agachavam com vergonha, escondiam o rosto com uma peça do seu vestuário, envergonhados da sua situação, e então elas estendiam a mão com o rosto escondido, pedindo esmola para aqueles que passavam pela rua. Quando Jesus diz que abençoado, extremamente felizes são os pobres, é deste tipo de pobreza que ele está se referindo, não uma pobreza de recursos materiais, isto é, de alguém extremamente pobre que o único recurso que tem é implorar totalmente, dependendo do auxílio de outra pessoa. Ele não tem nada, ele não tem habilidade alguma, e às vezes é uma pessoa que tem deficiência física, e assim por diante. Então ele se encolhe no canto e com o braço esticado, envergonhado, ele implora. E o que Jesus está dizendo, meus irmãos, que aqueles que são pobres de espírito, eles vivem nessa condição espiritual. Porque os pobres, os mendigos, os indigentes, os que vivem extrema pobreza, eles não podem se colocar diante de Deus de outra forma. Pobreza espiritual. Alguém que entende que ele não pode fazer nada, que ele não tem recurso nenhum para chegar diante de Deus e falar: Senhor, me abençoa porque eu sou assim, assim, assim. Ele não pode fazer nada para conquistar a salvação. Ele não pode fazer nada para entrar no reino dos céus. Então, como nós, quando o Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os pobres, o que Jesus está dizendo é: bem-aventurados são vocês que se consideram, que se veem como tão pobres de capacidade diante de Deus,
que a única coisa que vocês podem fazer é implorar diante de Deus por misericórdia e por graça. São aqueles que reconhecem diante de Deus, da palavra de Deus, a sua total incapacidade. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7:24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estes, meus irmãos, são os que reconhecem a sua pobreza. Estes são os que reconhecem o seu pecado, que choram amargamente por suas falhas diante de um Deus que é perfeito. Essas são as pessoas que não são nada, que não esperam nada de si, mas que esperam tudo de Deus. Esses se veem espiritualmente falidos, não têm nada para oferecer a Deus, mas confiam totalmente na espontaneidade de Deus em cuidar de nós. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Somos totalmente falidos diante de Deus. Podemos até tentar fugir, ou colocar, ou minimizar, ou justificar, ou lançar a nossa culpa em outros. Mas a verdade é que nós não podemos oferecer nada a um Deus que é santo. Toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Até o que nós julgamos ser o melhor que nós podemos fazer é imundícia comparado com a santidade que Deus exige de nós. E Jesus está afirmando que, ainda que todos se considerem pobres, infelizes, famintos, perseguidos, esses são abençoados, esses encontram a verdadeira felicidade, esses encontram o verdadeiro favor de Deus. Esses são termos, meus irmãos, que então descrevem uma inversão de valores humanos, porque o mundo diz, os ricos são felizes, e Jesus contradiz e diz, não, os pobres é que são felizes. Se esses paradoxos dos ensinos de Jesus o mundo não pode entender, isso não entra na cabeça das pessoas do mundo, que um homem se torne nécio para ser sábio, que ele salve a sua vida para perdê-la, que ele se torne rico para que ele seja pobre. E essa bem-aventurança, meus irmãos, nos coloca cara a cara conosco mesmos, com a nossa necessidade imperativa e absoluta da graça divina. A pobreza de espírito abre os olhos do crente para que ele possa ver a preciosa bênção que nós encontramos somente em Cristo Jesus. Como diz um velho puritano, aquele que é pobre de espírito é um admirador de Cristo, tem os seus altos pensamentos sobre Cristo, valoriza Cristo, esconde-se nas feridas de Cristo, banha-se em seu sangue, envolve-se com a sua túnica, vê a sua escassez espiritual, mas olha para Cristo e clama, Senhor, mostra-me a Ti mesmo, e isso me basta. Não foi à toa, meus irmãos, que Cristo pronunciou esta bem-aventurança no início do seu sermão. Cristo faz aqui isso para nos mostrar que a pobreza de espírito é a base e o fundamento de todas as outras graças que se seguem. Segundo Spurgeon, esta bem-aventurança é a primeira em matéria de experiência e é essencial para aquelas outras bem-aventuranças que vão surgindo, porque é o único terreno em que todas as outras são produzidas. Nenhum homem se lamenta diante de Deus a menos que ele se veja pobre de espírito, nem tampouco ele se volta manso para com os outros se ele não tiver uma opinião humilde de si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, portanto, meus irmãos, é o fundamento de todas as outras bem-aventuranças, é a base de tudo, porque a pobreza espiritual é o pré-requisito para uma vida eterna. Nós precisamos entender que na presença de Deus nós não somos nada, nós não temos nada, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. É assim que nós precisamos nos ver, meus irmãos, na presença de um Deus que tem tudo, que é santo e que é poderoso. Nossas mãos precisam estar vazias para que elas possam então serem preenchidas por Deus. Nós precisamos nos esvaziar, nos tornar pobres. E isso, meus irmãos, é algo que nem mesmo nós podemos fazer sozinhos, porque é obra de Deus em nossas vidas. É por meio da evidência da obra de Deus em nós que nós percebemos
e percebemos com desespero qual é o nosso real estado. Foi assim que Isaías se viu diante da manifestação da glória de Deus. É assim que Isaías se vê no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz no versículo 9: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se vê diante de Deus como um miserável. Isaías se vê diante de Deus como alguém que não tem nada, como alguém que a única coisa que merece naquele instante é ser destruído pelo poder de Deus. E se Deus não se mover até nós, meus irmãos, nós estaremos demasiadamente perdidos. Se Deus não se mover até nós, nós estamos condenados e destruídos. Não há nada que nós podemos fazer para que Deus atue graciosamente em nosso favor. É tudo por meio da misericórdia e da graça. A pobreza de espírito, meus irmãos, é, portanto, o átrio, é o templo das bem-aventuranças. Se nós, de fato, queremos entender que somos parte do reino de Deus, que somos súditos de Deus, nós precisamos nos ver todos os dias diante de Deus vazios. Nós precisamos nos achegar diante de Deus, meus irmãos, como um mendigo, como um miserável, como alguém que não tem nada, como alguém que não tem nem como se sustentar, como alguém que não tem nem como se manter de pé, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de apoio, que nós precisamos de alguém que nos firme de fato. Se nós queremos de fato recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele então nos fortaleça e nos exalte. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Nós somos miseráveis e a única maneira que nós temos de entrar diante de um Deus santo, 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 é reconhecendo o nosso estado decadente, a nossa pobreza espiritual, é nós nos colocando diante de Deus e clamando: Senhor, me dê mais de Ti, me preencha com a Tua graça, olhe para mim com a Tua misericórdia, sê propício a mim, pecador, porque sem o Senhor eu estou perdido, sem o Senhor eu não sou nada. Mas, meus irmãos, nós também podemos ver aqui que o discípulo desfruta neste tempo e também no futuro das bênçãos do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Qual é a vantagem? Qual é o lucro em que nós temos em nos reconhecer tão miseráveis diante de Deus? De nos reconhecermos diante de Deus sem nenhum valor. Eis aqui a base, meus irmãos, de toda a nossa alegria, de toda a nossa esperança. Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está dizendo que deles será lá no futuro o reino dos céus, mas ele está dizendo que já é deles o reino dos céus. Deus prometeu, meus irmãos, que viria um tempo e que Ele introduziria o seu reino de resgate abrangente. Esse é o reino dos céus que Jesus fala. E este reino, meus irmãos, é apresentado por Jesus com poder. O poder deste reino é manifesto por Jesus. Este reino, meus irmãos, cumpre a promessa que Deus fez ao seu povo, a promessa de que Ele o salvaria de todos os seus inimigos e que Ele exerceria o seu poder de tal modo que tudo que estivesse errado no universo por causa da rebelião do jardim do Éden seria corrigido. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 7, nós encontramos uma descrição deste reino restaurado como sendo um lugar de gozo, de sabedoria, de entendimento, de força, do temor do Senhor, de justiça, de retidão, de felicidade e de paz completa. Este reino, meus irmãos, envolve o presente e o futuro. É o já e o ainda não. Nós já desfrutamos das bênçãos deste reino. Nós já desfrutamos de todas as bênçãos que foram trazidas por Cristo através da sua morte na cruz. Todos aqueles que são salvos por Cristo já desfrutam das bênçãos do reino de Deus, mas ainda não. Ou seja, nós não desfrutamos delas completamente. Nós desfrutamos das bênçãos da salvação, mas nós ainda não desfrutamos delas em sua totalidade. Os pobres de espírito já desfrutam das bênçãos deste reino aqui,
nós já desfrutamos da justificação, nós já desfrutamos da adoção, nós já desfrutamos da santificação, da segurança e do amor de Deus, da paz de Deus, do gozo que nós encontramos no Espírito, da força para que possamos perseverarmos até o fim. Estas são as realidades do reino de Deus que nós já desfrutamos aqui e agora. E a palavra então usada para o reino nesta passagem é a grande palavra fortaleza. Traduzida da palavra grega basileia, significa um lugar de poder e autoridade. Deus concede poder aos que renunciam ao seu próprio poder e admitem ser pessoas falidas, pobres e necessitadas do perdão e que reconhecem que Deus é o Rei sobre os seus corações e as suas vidas. Destes, meus irmãos, somente destes é o reino dos céus. A completa salvação, a soma de todas as bênçãos. Felizes, bem-aventurados, abençoados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aqui está algo muito consolador para nós que nos encontramos na presença de Deus e que nos vemos na presença de Deus como miseráveis, cegos e nus. Nós somos abençoados. Nós somos, de fato, verdadeiramente felizes. Porque Jesus Cristo nos dá o privilégio de pertencermos ao seu reino. Quais são as riquezas que este mundo pode nos oferecer, meus irmãos? Quais são as alegrias que este mundo pode nos oferecer? Quais são os prazeres que este mundo pode nos oferecer? Não há riqueza, não há alegria, não há prazer, não há esperança, não há gozo, não há nada que este mundo possa nos oferecer que no reino dos céus nós encontramos de forma plena e perfeita. Todas as coisas que este mundo nos oferece são passageiras, mas as bênçãos do reino de Deus são eternas. Nós já desfrutamos delas aqui e nós desfrutaremos delas em sua totalidade quando nós estivermos com o Senhor. Agora, como Paulo nos diz em 1 Coríntios 11, nós vemos como imagens no espelho, completamente desfiguradas. Nós não vemos as bênçãos deste reino como elas são de fato agora. Mas um dia nós veremos elas exatamente como elas são. Imagina então, meus irmãos, este grandioso dia em que nós estivermos face a face com o nosso Senhor. Nós então colocarmos nossos olhos neste reino maravilhoso. Quando nós estivermos andando nas ruas de ouro, quando nós estivermos andando naqueles palácios celestiais, e quando nós vamos perceber que tudo aquilo ali tem valor pequeno, perto da grandeza do nosso Supremo Rei e Pastor. Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai em dar-vos o reino. Ah, meus irmãos queridos, quando nós somos então levados pelo Espírito Santo de Deus a compreender estas coisas, estas verdades, tudo, absolutamente tudo, muda em nossos corações. Tudo que Deus fez em nosso favor, toda a obra bendita e salvadora de Cristo na cruz, o nosso dever como crentes, o nosso desejo de estar na presença de Deus, o nosso amor uns pelos outros, a nossa tristeza por causa do pecado, a nossa alegria em cultuar a Deus, o nosso anseio em estar na presença maravilhosa de Deus, a forma como nós prestamos culto a Deus, tudo muda. Tudo fica diferente porque nós percebemos o quanto nós somos abençoados, o quanto Deus tem agido em nosso favor, mesmo nós sendo tão imerecedores de tamanho amor e de tamanha bondade. Deixemos todas as outras coisas vãs e inúteis de lado, o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa preguiça, a nossa falsa moralidade e corremos totalmente esvaziados para a presença de Cristo. O pobre de espírito é aquele que ama estar na presença do seu Senhor. É alguém sedento, é alguém faminto,
que busca saciar a sua sede na fonte da água da vida, que se alimenta de Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. O pobre de espírito, meus irmãos, tem a sua esperança firmada nas coisas do alto, na glória do porvir. Por isso, ele enfrenta os sofrimentos desta vida com o coração firmado no Senhor. Ele enfrenta os sofrimentos desta vida na certeza de que em breve, muito em breve, ele gozará de todas as bênçãos do reino de Deus, que está reservado para todos aqueles que temem e amam ao Senhor. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E nós estamos aqui, meus irmãos, somente de passagem. Nós pertencemos a outro reino, a outra nação. Aqui nós somos apenas estrangeiros. E a qualquer momento, o nosso tempo de permanência neste mundo acaba. A qualquer momento, nós seremos chamados de volta para casa. Daí então, nós retornaremos para junto do Pai, para perto dos nossos irmãos. E ali, meus irmãos, na presença do Pai, juntos com os nossos irmãos santos que serviram e amaram ao Senhor em todo o tempo, nós de fato seremos plenamente felizes. Que possamos todos os dias nos colocarmos diante do Senhor e nos vermos como pobres, como vazios, como pessoas que não são nada, que estão ali para serem preenchidos pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que juntamente com Ele pode nos dar todas as coisas, todas as bênçãos do seu reino celeste. Vamos ficar de pé, meus irmãos.